todas e todos. Você está no palco da praça. Bem-vindos e bem-vindas. Em alguns minutos, vamos começar a nossa próxima atração. Por favor, ocupem seus lugares. Temos alguns recados importantes para você. Este evento está sendo gravado e será publicado em nossos canais digitais, redes sociais e em outros meios de comunicação. A participação do público e dos autores convidados implica a cessão dos direitos de imagem e voz para a divulgação da Feira do Livro. Caso não esteja de acordo, pedimos que não participe deste evento a partir de agora. Os autores responderão algumas perguntas ao final do debate. Caso queira participar, por favor escreva e sinalize para a nossa equipe. As primeiras fileiras estão reservadas para os convidados da Feira do Livro. Por favor, não mude as cadeiras de lugar e respeite os espaços reservados para cadeirantes, bem como os assentos preferenciais para gestantes, idosos obesos, pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida. Este debate conta com intérpretes de Libras. Não é permitido fumar no interior da tenda. Mantenha o silêncio durante o debate e deixe seu telefone em modo silencioso. Depois do debate, haverá a sessão de autógrafos na livraria 2 Pontos. O número de autógrafos pode ser limitado. Se informe na livraria. Atenção, o debate vai começar. Alô, bom dia Praça Charles Miller, bom dia Feira do Livro, que alegria ver vocês aqui, esse auditório lotado, na abertura dos trabalhos da Feira do Livro 2024. Eu sou Paulo Werneck, eu sou curador aqui da Feira do Livro, diretor-geral, junto com o Álvaro Razuc, que está aqui do lado. Peço salva de palmas para o Álvaro. Parabéns. O Álvaro é o arquiteto que montou esse circo todo aqui. E eu agradeço também aos editores presentes. São mais de 150 expositores que a gente tem aqui. São as livrarias das editoras brasileiras que a gente recebe e mostra a força do livro, mostra a qualidade do livro brasileiro, que é uma produção impressionante e que durante 9 dias a gente vai expor aqui para vocês. Eu queria, antes de começar o nosso debate, nós estamos esperando o nosso grupo de convidados se completar, eu queria convidar vocês a visitar a lojinha da feira. A gente tem ali na abertura, na entrada da feira, uma loja com produtos, por exemplo, essa camiseta de caju, e tem outras também, outras camisetas, tem sacola, tem copo americano, caneca, canga, são vários produtos que ajudam a gente a fazer esse fuzuê aqui. Ao comprar um produto da feira, você ajuda a feira a ser realizada. Eu queria agradecer também aos nossos patrocinadores, a CCR, o Itaú e Rede, e também a EBC, né? E a Rádio Nacional de São Paulo. Eu agradeço demais, porque sem eles não teríamos conseguido fazer essa festa. Então, nós estamos aguardando só um minutinho mais chegar os nossos convidados. Eu peço mais 5 minutos para vocês. Obrigado.
isso aí, gente. Então vamos lá, vamos começar esse debate. Eu queria chamar para o palco aqui os nossos autores convidados. Por favor, se dirijam até aqui. Essa mesa traz dois autores, uma autora e um autor que fizeram livros que me impactaram muito como leitor, porque eles trazem a experiência do luto, filtrada por uma formação intelectual muito incrível e uma sensibilidade literária. Então, a gente abre os trabalhos chamando aqui ao palco a Natália Timmerman. Seja bem-vinda, Natália. Palmas para a Natália. O Christian Dunker. Bem-vindo, Christian. E para mediar essa conversa, convidamos a grande Tati Bernardi. Eu peço uma salva de palmas para a Tati. Aí, Tati, bem-vinda. Ali, por favor. A Tati vocês conhecem muito bem, mas ela, como sempre tem novos projetos, eu queria lembrar que ela acabou de estrear um podcast incrível que se chama Se Ela Não Sabe, quem é que sabe? É isso? É tipo isso. Se Ela Não Sabe, quem é que sabe? Que são entrevistas com mulheres acima de 50 anos, é isso, Tati? São entrevistas com mulheres acima de 50 anos, pela Folha de São Paulo. Tá isso. E, além disso, ela é colunista da Folha, autora de Depois da Louca Sou Eu, de o livro de crônicas também... Homem Objeto e Homem outros... Objeto e outros... Coisas sobre ser mulher. Maravilha. Então, Tati, manda ver. Muito obrigado, viu? Oi, gente, eu tô meio... porque eu vim correndo, sou uma pessoa que atrasa. Eu tô aqui com os maravilhosos Natália Dunker. Natália, que é escritora, obviamente, psiquiatra, mestre em psicologia, escreveu vários livros maravilhosos, Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão, Rachaduras, Copo Vazio, mas hoje ela está aqui pelo incrível As Pequenas Chances. O Dunker, que é psicanalista, professor titular em psicanálise e psicopatologia, youtuber, como vocês sabem, e escreveu o maravilhoso Lutos Finitos e Infinitos. Primeiro eu quero dizer que o Dunker é tão... vamos bater palma para eles. Yeah! Primeiro eu quero dizer que o Christian ele é tão democrático e generoso, tem tanta preocupação de falar com tanta gente, né, acadêmicos, eruditos, mas também com pessoas como eu própria, leitores em geral, né, que ele teve que escrever um livro gigante desse que é para dar conta de todo mundo, né, leitores e acadêmicos, né. Então aqui ele vai falar dos nós borromeanos do Lacan, que eu nunca consegui entender que cato é isso, mas ele também fala com um leitor de literatura, ele se expõe, então ele é essa pessoa complexa e maravilhosa. E a Natália, ela é uma grande sacanagem esse livro, porque eu chorei 24 horas sem parar, então eu ainda não me recuperei desse livro e já faz uns 2 meses que eu li. Eu estou mal até agora, porém mentira, é maravilhoso, não estou mal, estou bem. Bom, a primeira pergunta é que os 2 livros... Cadê o livro da Natália? Tá ali. São os livros mais pessoais de cada um, né? E aí a minha primeira pergunta é, um livro dessa magnitude, os 2, né? Sobre perder a mãe e, no caso da Natália, perder o pai, que eram pessoas tão adoradas. A gente já sofre quando o pai é mais ou menos, né? Ela era louca pelo pai e ele louco pela mãe. Não derruba a flor. Aí a minha primeira pergunta é, para dar conta disso, precisa ser em primeira pessoa? Para dar conta do tamanho dessa dor? Vocês tentaram, de repente, colocar uma terceira pessoa ali ou fazer um livro mais teórico e isso não dava conta? Olá. Nossa, quanta gente. Bom dia. Obrigada, 451, Feira do Livro, pelo convite. Um prazer estar aqui com o Christian e com a Tati. Uma mistura de se sentir em casa, com se sentir totalmente exposta, assim como escrever em primeira pessoa. Eu acho que é esse lugar, justamente, que eu queria chegar. E acho que a minha literatura, acho que ela é sempre um pouco disso. Uma exposição enorme com uma intimidade. Acho que a gente expõe justamente a intimidade. A minha literatura acontece aí.
quando você diz é preciso ser em primeira pessoa, acho que não dá para generalizar, acho que é muito individual. Só posso dizer como foi para mim. Eu tentei, pelo menos, mudar os nomes das pessoas, né? Me chamar. Eu outro dia achei o caderno onde eu faço as anotações para escrever esse livro, As Pequenas Chances, e aí eu tinha a listinha de nomes que cada personagem teria. Eu me chamaria Elisa, meu pai se chamaria Ivan, que é o nome que eu daria, que a gente teria dado para um dos nomes que a gente pensou em dar para o Jorge, que está aqui na plateia. Só que o livro não aceitou. Era estranho, era uma farsa, não deu, assim, sabe? O livro se recusou a aceitar outros nomes. Então eu falei, não, tem que ser eu, Natália, mas a Natália do livro não sou eu exatamente. O Benjamin tem um M, o nome dele é N. Exatamente, foi um pedido dele, porque assim, o Jorge que está aqui, ele era muito pequenininho. Ele é muito pequenininho, não dava para perguntar para ele se tudo bem. Agora o Benjamin era um pouco maior, eu fui perguntar se tudo bem. Usar o nome dele e fazer ele participar de uma Olimpíada de Matemática e fazer ele perder essa Olimpíada, porque eu precisava disso narrativamente. Porque o livro, apesar de ser primeira pessoa e ter um material autobiográfico muito declarado, ele é uma ficção. E um pouco de ficção torna tudo ficção. Então, é um romance de ficção. Não me decepciona, Natália. É autoficção, vai. Vamos abraçar esse auto aí. Tá bom. E aí o Ben já falou, tá bom, mãe. Aquela cara assim, meio adolescente, tá bom, mãe, pode usar meu nome, mas coloca M no final, não N, só para não coincidir exatamente comigo. Então, o livro é Benjamin com M. Christian. Queria agradecer, Paulo, todos vocês que estão aqui nesse sol, enfrentando as dificuldades e também festejando o livro, né? A instituição Livro. Acho muito legal, Tati, Nath, mais uma vez estamos juntos, né? No meu caso, a primeira pessoa foi uma conquista e uma espécie assim de efeito de uma interpretação, né? Eu perdi minha mãe num processo difícil envolvendo o Alzheimer dela e um acidente doméstico, mas passado um tempo eu achei que já estava, enfim, já tinha concluído um certo luto e estava dando uma conferência sobre melancolia, né? E falando sobre telas renascentistas, e melancolia, e luto, melancolia e tal. E, terminada a conferência, veio um garoto, assim, um aluno, né? E perguntou, professor, o senhor tem alguma coisa publicada sobre esse material aí? Eu falei, tem 2 artigos, acho que um está em francês, o outro está em inglês, né? Daí o moleque me sai com uma assim, não escreveu na língua materna, né, professor? Aquele risinho de aluno de 4º ano, sabe? Encaixei uma. A gente agradece muito esse aluno até hoje. É verdade, eu procuro, até faço assim, pesquisa de vez em quando. E aquilo foi entrou no coração, assim, né? Eu fui dormir meio zonzo, falei, é verdade. Ele pegou alguma coisa, né? E nessa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava no aniversário surpresa da minha avó, né? Ah, não, ele vai chorar, eu não dou conta. A minha avó paterna, né, que era uma figura assim germânica, professora de alemão, passou a Segunda Guerra na Polônia, comendo batatas e cenouras, assim. Gostava muito dela, mas jamais, em tempo algum, abraço na minha avó paterna. Era assim, cumprimento a senhora e tal. E nessa sonho eu estava dando abraço nessa minha avó, né? E um abraço assim efusivo, um abraço, sabe, daquele que você sente o cheiro, você sente o gosto da pessoa, você sente assim a memória de tudo que você viveu, né? E era um abraço impossível, um abraço da pessoa errada, vamos dizer assim. E daí eu me dei conta que era um abraço que eu estava dando numa representante, numa figura, né, da minha mãe, né? O abraço que eu nunca pude dar numa e que faltou para outra, que eu achava que tinha sobrado, né?
o abraço vai se prolongando e vão chegando pessoas, vão chegando mais pessoas, e daí, tipo assim, de repente tem um auditório inteiro, que era o meu desejo, que no dia seguinte ia ter uma conferência que eu queria que as pessoas fossem e tal. E daí chega meu avô, né, que é o segundo marido dela, e diz assim, agora tá bom, né? Deu. Segunda interpretação que eu levei. Uma foi do aluno, outra do meu avô, dizendo, chega, basta, né? Tá muito próxima essa conversa aí, você e a minha esposa. Né? Bom, e desse sonho nasceu, ou se impôs a ideia de que eu tinha que fazer um livro. E que esse livro, no fundo, precisava fazer parte do luto que estava pendente, e que eu mesmo não tinha me dado conta que não tinha acabado. Né? Tava em curso. E daí começou, né? Escrevo juntos artigos, faço outras conferências e tal. O Felipe quase fica louco, porque o meu editor, porque eu entrego um livro de 400 páginas, depois de um de 600, depois de um de 300. E falei, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E o que estava acontecendo era justamente, eu estava assim, percebendo que aquele sonho ele tinha conectado vários lutos, né? Da minha avó, que já tinha falecido, com minha mãe, com o meu pai, que já tinha falecido 30 anos antes, com o meu avô paterno, que desapareceu na Rússia, que nunca o corpo foi encontrado, com a Marielle Franco e com a Covid. De repente, eu comecei a perceber que elaborar um luto não é um assunto pessoal, é um assunto que vai saindo de você, vai cruzando gerações, entrando nas outras pessoas. Né? E aí eu termino esse livro com uma outra intervenção da minha filha, né? Que depois de 4, 5 vindas e idas, a Planeta já dizendo, não chega, agora nós vamos quebrar o contrato e tal. E a minha filha diz assim, pai, larga a avó, vai, deixa ela ir. E daí eu consegui entregar o livro. Né? Ele é em primeira pessoa, ele é gordo como autor, né? Ele é fruto desse processo de primeira pessoa, mas tem várias partes do livro em que eu volto a ser o velho professor chato e dando aula de Lacan e tal. Bom, faço algumas idas e vindas, vem bombando. E tal. Tá bom. Ninguém falou que uma mesa de luta ia ser fácil, né, gente? Porém, dia solar, vamos em frente. E vocês, o Christian já falou um pouco sobre isso, mas veio alguma cura a partir desse processo de escrever? A Natália escreveu boa parte do livro logo depois, 8 dias depois da morte do pai. O Christian começou já num processo 3 anos depois, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco se vocês sentiram que teve um processo importante de cura e se, hoje em dia, o acolhimento possível está muito mais na literatura do que em qualquer outro lugar. Eu não conseguia chamar de cura, porque não sei se o luto tem exatamente cura, né? Eu acho que ele vai se transformando. E há essa pergunta, né? Ou uma variação dessa pergunta. Foi difícil escrever esse livro? Aí eu preciso dar um passo para trás e perguntar o que é ser difícil. Porque é um livro que fluiu muito rápido. Eu escrevi em 8 dias, as 2 primeiras partes, 3 meses depois do meu pai morrer. Eu sou uma pessoa que tem muitos cadernos, eu faço muitas anotações, estou o tempo todo escrevendo. Mas quando meu pai estava doente, eu não anotei uma palavra. Eu nem grifei. Eu li Morreste-me, do José Luiz Peixoto, no hospital. Peguei esses dias para dar uma oficina. O livro está intacto. Nem grifar eu grifei. Assim, eu estava totalmente ali. E aí, depois que ele morreu, porque eu não tinha mais nada para fazer, foi que eu precisei escrever. Eu acho que a escrita é o que a gente faz quando não há mais o que se fazer, diante da morte, diante de outras situações. É uma insistência, um jeito de insistir, né, de existir. E aí eu escrevi num fluxo, foi muito rápido, mas num fluxo também muito doloroso. Eu chorei muito escrevendo. Escrevia passagens e passagens chorando. E aí deixei esse material ali. 3 anos depois eu fui encostar no arquivo. Eu fiquei 3 anos sem encostar. Então, eu era outra pessoa. O luto já tinha se transformado em mim depois. E aí eu consegui ver
que dor era minha e que dor era do livro. Dava para fazer essa distinção depois desse tempo, assim, o que sobrava. Tinha coisas que me pareciam, nossa, isso está excessivo. Não, isso é dessa personagem, isso é meu. E foi muito bom perceber, tinha várias coisas que eu tinha esquecido. Então foi muito bom ter escrito tão pouco tempo depois, e tão próximo. Só que aí, logo, perto de lançar o livro, eu lembro que fui numa abertura de uma mostra de cinema bem perto de onde meu pai morava. Estava no Cine Sesc, perto do Conjunto Nacional. Meu pai morava no Conjunto Nacional quando morreu. E aí, já fazia 4 anos que ele tinha morrido, e aí ia começar o filme, e eu peguei o celular. Nossa, eu não avisei meu pai que eu estou aqui. Sabe? Depois de 4 anos, me veio e eu acho que isso teve muito a ver com lançar o livro, colocar tudo isso no mundo. Eu também, perto do lançamento, tive um sonho, que era... A ideia do livro surgiu quando eu estava tomando banho. Veio o médico... É um livro também sobre cuidados paliativos, né? Eu fiquei muito próximo, foi um contato muito próximo com o médico de cuidados paliativos do meu pai, e a gente falava muito com ele. E aí depois me veio o ímpeto, nossa, eu não posso mais falar com o Dr. Felipe, não faz sentido eu falar. Então, o livro se abre nesse lugar. Essa vontade de falar foi o espaço por onde o livro chegou até mim. E eu estava tomando banho quando me veio, a partir dessa vontade, o livro inteiro em bloco, a ideia inteira do livro em bloco. Primeira, segunda, terceira parte, o que seria cada uma, tudo. E aí, quando eu estava lançando o livro, perto de lançar, eu sonhei que estava tomando banho e que o box era aberto para a rua. Uma super sensação de ser devassada, exposta, né? E acho que, porque lançar um livro é isso. Mesmo que não seja um livro em primeira pessoa, mas acho que quando é em primeira pessoa e tem o meu nome ali, e é sobre algo que eu vivi, e vivi muito intensamente, dolorosamente, mais ainda. Né? Você falou isso, e tem uma entrevista que você deu, que você fala, isso tem no teu livro também, né? Que a dor vem em ondas, né? E eu fiquei pensando que a grande beleza do seu livro é justamente o que você falou agora. Porque tem momentos que é você no controle da dor e tem momentos que é a dor que está no controle. Parece que a dor, você escreve ali, você saiu de cena e deixou totalmente a dor, você não está no controle dessa dor, né? E isso também lembra, enfim, altos e baixos de um monitor cardíaco, é um pouco como é a vida e é um pouco... Você acha que isso do seu livro é a grande beleza dele? E eu não sabia que você, 3 anos depois, voltou. E tem muito essa sensação no livro, né? De você no controle, a dor no controle. E eu acho isso o mais bacana do seu livro. Você acha que a literatura é possível também por essa dança? Eu acho que, para mim, a escrita se dá assim. Ela é uma mistura do que eu controlo e do que eu não controlo. Né? Todo mundo que já perdeu um arquivo e tentou escrever, está na mesma posição, está no mesmo lugar, perdeu um texto e vai tentar escrever de novo, e não consegue escrever a mesma coisa. Então, tem algo da escrita que você não controla, mas tem algo que você controla, que você está ali, que você escolhe as palavras, mas tem um fluxo no qual você entra, que é justamente a mistura dessas duas coisas, e que não é algo que a gente atinge só querendo, eu quero chegar nesse estado. É um abrir passagem, né, para a escrita, para a literatura, para as palavras. Né? Então, e quando isso acontece, é quando eu aprendi sobre o meu próprio processo de escrita, que a minha escrita aconteceu. E depois, enfim, muita releitura, tudo. Então, sim, acho que meu livro tem isso, mas não só esse, todos. Né? Acho que todos eles são feitos... Tem muita coisa que eu vou descobrir depois, que os leitores me ajudam a descobrir. Que eu falei, nossa, eu fiz isso, eu não sabia que eu tinha feito isso. Assim, né? A gente vai aprendendo sobre o livro depois. E eu tenho um problema, como grande leitora da Natália, que eu li tudo dela, eu leio, assim, tanto que eu fiz essa pergunta, né? Eu leio em primeira pessoa, eu não compro a outra Natália. Assim como eu não comprei a do copo vazio, eu leio em primeira pessoa. Christian, você fala dos lutos infinitos e finitos no seu livro, né? E dá alguns exemplos para os infinitos. São aqueles que por exemplo, a morte de um filho, que é uma coisa impensável, como Freud diz, né, quando morre a filha dele, que ele não quer que passe a dor. Lutos de pessoas desaparecidas, corpos jamais encontrados, que você não pode enterrar, enfim. Mas, para algumas pessoas, como meu pai, às vezes um término de casamento pode ser um luto infinito. Meus pais se separaram há 42 anos
E até hoje, se você conversar mais do que 10 minutos com meu pai, ele vai falar que não superou a separação até hoje. Então, é possível ser infinito também? É uma dor de um relacionamento que acaba? Como funciona isso? Olha, estava escutando a Nath colocar o processo dela, e acho que serve para pensar esse modelo, né? Porque a gente aprende na faculdade que o luto ele segue uma sequência, né? Descrito lá pela Elizabeth Kübler-Ross, né? Então, negação, raiva, barganha, depois depressão e aceitação. Isso vende a ideia de que o luto é uma viagem, né? Que você vai passando por estações e chega numa conclusão, num término, né? Que foi uma das coisas que me intrigou lendo o texto do Freud. O Freud é categórico, ele dizia: o luto tem começo, tem meio e tem fim, né? Ele acaba. E ele equivale à construção de um afeto. É como se a gente estivesse elaborando alguma coisa, um sentimento, que ela chama de afeto, durante esse trabalho. E não achava esse modelo meio fraco, né? Mas também sentia que os psicanalistas tinham se dedicado pouco ao luto depois do texto do Freud, né? Quase não tem textos assim de referência sobre o luto, importância que todo mundo lê, né? E um dos poucos é o trabalho do Jean Aluche sobre a erótica do luto, onde ele faz um diagnóstico. Ele diz ali: olha, perdi minha filha, estava fora do país. Quando eu voltei, tinha uma reunião com 60 psicanalistas, todos queridos, todos amigos, e não teve um que foi capaz de me dar uma palavra. Por quê? Saindo nas narrativas religiosas, narrativas de consolo, das narrativas psicológicas, né? Quer dizer, saindo daquilo que, de certa forma, está em declínio na nossa cultura, o que sobrou? Silêncio. A vergonha, a ideia de que aquela pessoa precisa de recolhimento, que ela fica sozinha, né? Quer dizer, a gente perdeu a força dos rituais, né? E quando a Natália conta a história da afeitura do livro, me vem essa ideia de que a gente não faz mais o luto tanto, né, coletivamente nos ritos, mas é como se cada um tivesse que escrever o seu livro de luto. Tá? O seu luto é como um livro. Né? Ele pode não estar escrito, ele pode não estar acabado, mas ele é como um livro, e a gente ajuda nossos pacientes a fazerem isso. E o livro, ele tem essa coisa, ela fica lá dormindo 3 anos, daí você volta e diz: não é mais isso. Daí você diz: não, tem que virar para outra coisa. Ele se encadeia com outros livros que você leu, que você vai fazer, como você mesma fez, né? O copo meio vazio, meio cheio. E a ideia que eu estou propondo, e por isso uso esses modelos dos nós borromianos como escrita, é que é uma colcha de retalhos. É que você junta os pedaços, e às vezes você junta e descobre que está faltando um. E daí está faltando um. Então daí você desfaz o seu cerzimento. Daí você faz de novo. Daí está sobrando 2. Daí você vai repetindo esse trajeto, entremeando as tarefas, né? Mas, como você falou, tem também uma espécie de momento de decisão, né? Não é um trabalho, mas é um ato. Um momento em que, o caso do Freud, não é que você não consegue terminar o luto, é que você decide não fazê-lo, né? Isso torna o luto um ato ético-político também. Então, nesses casos, não é que, como minha mãe e meu pai não conseguiam elaborar, ela volta e etc. Tem uma decisão subjetiva de dizer assim: eu agora sou com esse luto. E esse meu luto se liga com os lutos dos outros, e ela se infinitiza porque tem uma declaração de desejo aqui, não uma declaração de impotência, ou de insuficiência, ou de fracasso. Né? Que bonito. Mas você também fala, Christian, que o luto ele pode acabar quando existe um novo afeto de felicidade, um novo afeto de alegria. Vocês lembram, não precisam contar, mas vocês lembram do momento em que esse luto foi substituído por um afeto de felicidade? E vocês lembram se vocês chegaram a escrever sobre esse momento?
Se o fim do luto foi também escrever sobre essa chegada de um afeto de felicidade? Lembrei agora do momento em que eu mandei a versão final do livro para o André Conte, meu editor. E aí eu estava indo encontrar meu companheiro, e aí fui andando, aí eu falei, preciso andar. E coloquei uma playlist de música judaica, porque o livro também fala muito sobre a minha aproximação com o judaísmo. Eu nunca me considerei uma pessoa, acho que até agora não sou, mas me senti muito acolhida pelos rituais fúnebres judaicos. Me pus a pensar muito sobre isso. Então, o livro também é a história da percepção do nascimento, talvez, desse interesse pela história da minha família, pela religião, identidade da minha família e minha, né? E consegui enxergá-la como mim. Então, coloquei uma playlist de música judaica, eu nunca tinha feito isso. E fui andando na Avenida Paulista até encontrar o Éder, e estava feliz e triste, e com saudade. E eu acho que esse foi um momento de felicidade, ainda que também triste. E eu acho que assim, eu estou aberta a ser visitada pela tristeza a qualquer momento. Você falou que não tem mais medo de sentir essa dor do luto. Exatamente, é isso. Acho que talvez o fim desse trabalho de luto para mim seja perder o medo, porque a dor ela vai vir, ela vai continuar vindo, assim, nos momentos em que eu menos espero. Tá tudo bem, de repente uma coisa muito banal, uma lembrança que vem, às vezes nem sei de onde, às vezes uma música, às vezes um encontro, às vezes olhei aqui uma pessoa que conheceu meu pai, que veio, que eu não vejo há, sei lá, 20 anos, e falei, nossa, e aí você fala, caramba, e ao mesmo tempo dá uma tristeza e ao mesmo tempo uma alegria. É como se ele estivesse aqui, né? Ainda, de novo, do jeito possível, ainda que não esteja, né? E está na gente, acho que, e vai continuar. Ai, Christian. Olha, eu juro que eu achava que a hora que eu terminasse o livro ia ser um grande momento, assim, porque o Freud diz assim, a pessoa enlutada, ela sai do mundo porque ela está trabalhando, ela está recriando aquele ser que você foi, ela está produzindo um molde, uma essência do que é que eu perdi naquele que eu perdi. E quando termina, você fica, então, contente porque você ficou livre, né? Aquele trabalho, puxa, foi embora, né? E, no caso, quando eu entreguei o livro, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito, assim, abalado. Foi o livro mais difícil, de longe, que eu já escrevi. Porque a sua mãe estava com você. Exatamente. E eu falei, puxa, mas não era para eu estar triste, mas eu estou triste, isso, bom, enfim, o que eu vou fazer com isso? E daí, bom, o momento que você está procurando não está ligado ao livro, mas está ligado ao seguinte, vai ser um pouco longo, mas minha mãe pôs na cabeça que ela queria ser cremada. E quando você tem um acidente doméstico, você precisa pedir autorização de um juiz para a cremação poder acontecer. Resultado, ela foi cremada e, depois da cremação, surgiu um problema doméstico, familiar, que é onde vão as cinzas. Eu falei, para mim, tudo bem, pode ser uma árvore e tal. Na árvore, não, porque a árvore pode cortar, cair, daí mamãe vai embora. Não pode. Falei, pô, mas, então, sei lá, vamos jogar no mar, vamos na praia, casa do tio. Não, ela não sabia nadar, tinha medo do mar, não pode jogar a mamãe no mar. E a coisa começou a ficar grave, assim, porque, do meu ponto de vista, podia ser em qualquer lugar, mas tinha as minhas irmãs, meu tio. Meu tio falou, então eu resolvo. Pegou uma parte da mamãe e pôs dentro do túmulo da família, contra a vontade dela. E ficamos, então, nós três, cada um com 1/3 de mamãe. Né? E fizeram uma partilha, né? E achando aquilo fracasso, né? Maior do que possibilidade de luto. E daí ficou lá e tal, e de repente aparece uma viagem para Jerusalém. Né? Jerusalém, até lembrei da tua história, né? Então foi um rabino, foi um padre, um pastor protestante, era uma delegação meio política, assim, fomos para Jerusalém. Falei, eu vou levar a mamãe para Jerusalém. Né? Pus no braço, cheguei lá, falei, olha, gente, eu preciso de uma ajuda, eu não conheço nada aqui, né? Mas eu queria achar um lugar, né, em que ela podia ficar. E os caras olharam e falaram, Cris, você cometeu um crime internacional.
Você transportou material biológico, a gente podia estar preso. Isso aqui é Israel, cara. Os caras com Uzi ali, metralhador, você está com um negócio aqui. Você precisa, para ontem, resolver onde é que vai a mãe. Né? E começou, não, mas tinha um sheik dizendo, não põe numa coisa árabe, um jardim que tem, acho que em Haifa, lindo, lindo, lindo. Daí nós fomos lá, não estava fechado, à noite, não pode e tal. Daí o negócio começou a ficar meio assim. É um luto infinito. É um luto infinito, exatamente. O terço da mamãe. E daí, minha filha tem uma ideia, o Jardim das Oliveiras. O Jardim das Oliveiras é um lugar que você vê Jerusalém inteiro, tem um cemitério e tal. Daí a gente foi e tal, meio assim, estão fazendo uma coisa meio criminosa e tal. Daí tem uma árvore, vamos jogar aqui. Daí a gente joga as cinzas da mamãe e vem um vento e traz a mamãe de volta. E nessa hora daí todo mundo riu e tipo assim, finalmente ela foi, acabou e estamos todo mundo rindo, chega desse negócio. Né? Ou seja, o humor também, não só a humor é literatura, decisivo. mas Humor como é o humor, ele também salva, né? Natália, você escreve, e por isso dá título ao seu livro, sobre a última viagem, a última risada, aproveitar esses momentos, né? A ida ao teatro com seu pai. Então você também lembra de não só as últimas coisas com ele, mas as primeiras, as mais importantes, né? E lendo, eu percebi que assim o luto ele precisa de listas, de organização, né? Porque acho que a gente se desmembra um pouco naquela dor, né? Aí você fala dos rituais judaicos e tal. Vocês acham? Vocês meio que já responderam isso, mas eu quero voltar um pouquinho. Vocês acham que a dor ela precisa de uma espécie de Excel? A gente precisa ir para um lugar de razão para conter toda aquela dor? Enfim, para a gente sentir que está inteiro, que é um corpo que continuou? Para mim, eu precisei. Ler foi um jeito. Eu estava fazendo uma pesquisa para escrever meu livro, entre aspas, lendo muito sobre luto. Sobre como, e assim, o que eu me disse eu preciso saber como as pessoas transformam a própria dor, a própria perdas importantes, muito significativas na vida em literatura. Então, fui ler tudo que aparecia na minha frente. Tem escritores que, quando estão escrevendo um livro, preferem não ler sobre o assunto. Eu acho muito importante, crucial ler, até para saber aonde eu estou chegando, né? O que já fizeram. A literatura ela é uma construção também coletiva. Os livros estão em diálogo. Tem vários livros que foram estruturais, são estruturais para as pequenas chances, né? Então, acho que ler literatura foi e acho que isso para mim sempre é um jeito de, entre aspas, racionalizar, mas não, fugir me levando junto. Não é uma fuga, né? É um sair de si consigo. E voltar de um jeito diferente. Então, houve essa pesquisa de literatura e eu também fui pesquisar o significado dos rituais fúnebres judaicos, que eu achei de uma sabedoria e me senti muito acolhida pelos meus ancestrais, não porque, muito mais do que por Deus, pelas pessoas que vieram antes de mim e que elaboraram o que eu falo no livro, né? Aquela lista de tarefas para existir. Porque parece que é uma dor que só você está sentindo. E quando você percebe que muita gente Exatamente. ou passou ou ainda vai passar, dá uma sensação que... Exato. O fato de que existem regras, fala, nossa, então outras pessoas, isso já me coloca dentro da humanidade. Assim, né? Os meus antepassados, que eu não conhecia, 200 anos, 300, sei lá quantos anos, passaram pela mesma coisa. E os que vêm depois também vão passar, né? Então, é muito bonito, por exemplo, o ritual de comer um ovo quando chega do cemitério. Eu acho, e a Ana Elisa Igreja, artista plástica que fez a capa do meu livro, teve a sagacidade de escolher justamente os ovos para fazer a capa. Eu não tinha, isso é outra coisa que eu não controlo, eu não tinha percebido que o único elemento recorrente nas 3 partes do livro eram ovos e ovas. Isso é de uma beleza muito grande, porque o ovo é, em várias religiões, o símbolo do ciclo. Ovo de Páscoa, o renascimento. E o meu livro ele termina no nascimento, né? Ele se coloca nesse ciclo de novo.
E quando uma pessoa chega no cemitério, tendo acabado de enterrar uma pessoa amada, o que o judaísmo fala para você fazer é comer um ovo. E aí ele está cuidando de você simbolicamente, te colocando de novo no ciclo, e cuidando também de um aporte nutricional para alguém que provavelmente estava sem comer há alguns dias, estava cuidando de alguém que estava doente. Proteína. Exatamente. A minha irmã, por exemplo, ela não conseguia ficar de pé, ela estava dias sem comer. Mas ela, então, assim, te dizendo que está cuidando do outro, que tudo isso era para que a alma do nosso pai se elevasse, na verdade, está cuidando da gente. Uhum. Então, isso eu acho de uma sabedoria muito grande. E olhar para isso me distraía da minha dor. Tentar entender o que era isso. Como se tivesse alguém mandando em você. Porque Exatamente. você tinha acabado de perder um pai, né? Exato. Que é alguém que a gente entende como uma lei, que organiza a gente. Então, que é uma referência. Uhum. Isso, exatamente. Bonito, Christian. Vai estar presente aqui na feira um historiador brasileiro chamado Luiz Felipe Alencastro. E eu recomendo muito a leitura do livro dele, que chama O Trato dos Viventes. Né? É um livro sobre como nasceu o Brasil que a gente conhece. Né? Invasão holandesa, a invenção do obsceno comércio, né, escravista. E a expressão trato dos viventes eu peguei desse livro para falar disso que a Natália está descrevendo tão bem. Né? Cada vez que a gente já tem um luto, tem uma tarefa que é restabelecer o nosso trato dos viventes. Ou seja, como é que você se relaciona com aquela pessoa que se foi, mas com todas as outras que se foram antes dela, né? Com a tradição que você pertence, a língua que você pertence. E isso é um trabalho de inteligência, de memória, que tem que ser assim, feito com o rigor exato do tamanho da sua alma. Né? Que vai encontrar qual é o objeto que te ajuda a refazer aquilo que um dia foi. Mas também é um trato, é uma renovação do trato com os que aqui estamos. Né? Você muda a tua relação com os mortos, muda a tua relação com os vivos, se você fizer bem feito. Né? A vida passa a significar outra coisa. A densidade, a implicação, o que você está fazendo com o tempo que te resta, tudo isso muda quando você vai enfrentar um luto. E por isso que dá dor. Não é só porque aquela pessoa se foi, é porque há uma reviravolta no mundo, cada vez que alguém se vai. E o trato envolve não só eu e os que me antecederam, e nós que aqui estamos e os que ainda não nasceram. Não é o meu filho que virá, todos os que não estão aqui ainda e que vão se haver com o mundo que nós vamos deixar para eles. Bom, você pode dizer, não me importa, eu não quero saber, o importante é o que eu estou vivendo aqui. Mas o trato do vivente impõe que você resolva essa equação. E se não resolver, aí tem todo um estudo sobre. É o fantasma, é o Frankenstein, é o vampiro, é o zumbi, são as assombrações, é o medo que a gente tem do outro mundo. Por que você tem medo do outro mundo? Como contar, dizer, eu quero muito que me apareçam assombrações, porque eu quero falar com as pessoas que se foram. Ah, mas tem gente que não quer falar, ou que não pode falar, ou que não dá para falar, nem com os que se foram, nem com os que virão. Então, o livro tem essa mensagem. Cada luto, vai refazer o seu trato dos viventes. Que coisa linda. Tá bonito demais. Agora, apesar de toda a dor que vocês sentiram, tem lá dentro um pequenino eba, já sei sobre o que escrever? Porque escritor tem um pouquinho isso, né? Acho que o fato de escrever, o fato de que eu sou uma pessoa que escreve, na hora mesmo da dor, o fato de que eu vou, pelo menos eu vou escrever, é sempre um alívio que vem junto. E é quase como uma possibilidade de saída do que eu estou vivendo. Porque às vezes é tão insuportável, tão difícil, mas quanto mais difícil de viver, melhor de escrever, né? Quanto mais tem coisas terríveis que são assuntos ou temas literários maravilhosos. Eu estou agora para o meu próximo livro com um impasse muito grande, porque me caiu no colo um segredo de família que literariamente é maravilhoso, mas o que eu faço com isso? Tem toda a questão ética. Consulta sua amiga Tati, que ela é especialista em que fazer com segredo. Metade dos meus parentes não falam comigo. E eu já perdi uns 9 maridos, então
Conte comigo. Então é isso, né? Eu falei, nossa, que maravilhoso, vou escrever, mas eu posso, né? Então, sim, mas vem um alívio de poder... É que eu estou lembrando de uma masterclass que eu fiz com o David Sedaris, que é um escritor que eu adoro, e ele abre a masterclass falando, quem tá me vendo aqui, assistindo essa masterclass, e não é escritor, eu gostaria de perguntar o que vocês fazem quando uma coisa ruim acontece. Porque ele fala assim, todas as vezes que eu fui demitido, que eu perdi um parente querido, que um relacionamento acabou e eu fiquei péssimo, tinha um fundinho que eu pensava, eba, vou poder transformar isso. Aí ele pergunta, o que vocês fazem, os não escritores, como é que vocês transformam isso? Era uma curiosidade que ele tinha, né, Christian? Então, para mim, sempre tem os temas assim clássicos, o próximo curso que você vai dar e etc. Mas esse livro me ensinou que os livros começam antes deles começarem, né? Eles estão sendo escritos e, de repente, você descobre que tem um aqui acontecendo. E, se você pega em tempo, segura pelo rabo, dá para se conectar com ele. Mas eu tenho uma precisão muito... Eu escrevo de uma maneira muito errática, né? Tem que ser no feriado, nas férias, que eu fico... Agora, finalmente, vai vir um tempo para escrever. Você tira férias para trabalhar, né? Para escrever, né? E isso acaba mandando mais do que o tempo que eu gostaria como um escritor de verdade, né? De agora, hoje, acordei e vou escrever? Não, para mim é sempre meio... Você tem método de trabalho? Quando me perguntam isso, eu fico desesperada, porque eu não tenho nenhum. Eu adoraria ter tempo. Eu tenho, minha hora ideal para escrever de manhã, no silêncio, no consultório. Gente, é impossível. Inveja. Eu tenho inveja, não, eu não tenho esse tempo. Não, e é caótico, né? Porque uma vez eu vi a entrevista de um escritor falando, eu acordo às 5 da manhã, eu caminho num campo, então eu volto suado, até 1 da tarde rende. Eu nunca tive método. Eu escrevo quando dá, como dá, com criança falando do lado, né? O Jorge já... Quantas vezes? Mamãe está trabalhando. Várias, assim, para de andar aqui em volta. Vai fazer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, não quero que fique no celular, né? Então, brinca, mas em silêncio. Coitado. Não. Mas aí o que eu tenho feito quando eu preciso, que é quando dá, né, e quando é possível fazer isso, é viajar para escrever, né? As Pequenas Chances foi escrita em 2 viagens. E preciso contar com o meu companheiro, que todo mundo deveria ter um suporte para lidar com os filhos quando cuidar e manejar o cotidiano quando não está, mas infelizmente isso é um privilégio, né? Não são todas as mulheres e mães e pais que têm isso, né? Então, quando dá, eu viajo, que acho que é o jeito de... Precisa também, né? Só que no cotidiano, coluna, quando o paciente falta, à noite eu não gosto, mas às vezes tem que ser à noite, quando sobra um tempinho, enfim, é quando dá. Eu quero fazer uma pergunta muito... desculpa. Me lembrou um dos momentos mais difíceis que eu já tive com a escrita, que foi quando meu filho fez 11, 12 anos, e eu perguntei para ele, filho, o que você quer, né, de presente? Ele adorava música, eu estava achando que ele ia pegar um violão. Falou, pai, eu quero que você nunca mais escreva um livro. Falei, mas porque se fica escrevendo livro, a gente não brinca, a gente não viaja, a gente não faz. Daí foi muito difícil até convencê-lo que o próximo livro ia ser dedicado para ele. Eu sei que eu sou só uma mediadora, mas vou ter que falar de mim, porque me chamam e já sabem que eu vou estragar tudo. Eu escrevi um livro infantil que é uma historinha que minha filha viveu, né? Aí, no dia do lançamento, eu chamei todos os amiguinhos da escola dela. Ela estava muito feliz. Ela autografava o livro comigo, a Natália foi. E, assim, na hora que acabou, ela estava assim, mamãe, foi o dia mais feliz e não sei o quê, porque ela sentiu que ela tinha escrito junto, né? Quando chegou em casa, ela ficou um pouco quieta, olhou para mim e falou, nunca mais escreva sobre mim. Deu uma ressaca, ela tinha 5 anos. Nunca mais, mamãe. É os filhos lidando aí, né? Já o Jorge, quando chegou em casa, a edição de Portugal, ele abriu o livro, foi procurar, ele acabou de aprender a ler, estava lá, o que foi, Jorge? Tá vendo? Eu quero ver se eu estou nesse livro também. Aí eu perguntei, você quer estar, Eli? Eu quero estar em todos os livros que você escreveu. Muito bom.
Eu vou fazer uma pergunta bem pentelha para a Natália. Vou voltar num negócio aqui bem pentelho, que é assim, Nossa, Natália... a pergunta pentelha da Tati dá um medo. Não, vamos junto. Eu sinto, Natália, que você é uma grande escritora autobiográfica, mas em algum lugar você nega isso. E tudo bem, você fica falando, é ficção. Ela chama Natália, mas não sou eu. O Benjamin tem um M. No Copo Vazio, eu te liguei e falei, é você, né? Você, mais ou menos. O que é essa trava? E tudo bem ter, tá? Eu acho que você é mais saudável do que eu. Mas... Gente, olha aqui, né? Divã, vai lá, Christian, vamos lá. Falta de trava, excesso de trava. É um caso para o Desculpe o Transtorno. Vamos lá. Eu não acho que seja uma trava, de verdade. Olha lá, resistência, negação, vamos lá. Mas sabia que quando eu... já vou mudar voltar um pouco. Quando eu fiz residência... quando eu estudava já fenomenologia existencial e a psicanálise me incomodava muito, porque ela não me dava saída. Quando eu falava, não, eu não concordo com isso, é porque eu estava com resistência. Não tinha saída da psicanálise. Cara, eu ganho, coroa, você perde. Exato, é isso. E aí eu fui me aproximar da psicanálise não pela clínica, pela literatura. Eu percebi que lendo literatura era impossível não estudar psicanálise. E aí, enfim, foi quando eu me aproximei, sim, e aí eu fui... Bom, tudo isso para dizer que não é residência. Vai sair amanhã uma coluna sobre escrita de si, uma defesa da escrita de si, da acusação de que seja algo narcisista. Lacan diz, né, que a linguagem já instaurou o outro, né? Então, eu acho que, na verdade, eu não acho que é uma trava, porque eu acho que mesmo quem escreve em terceira pessoa está escrevendo sobre si. Sim. E mesmo que eu esteja escrevendo sobre mim, eu também estou inventando. Então, eu acho que toda escrita é como se fosse um espectro. Ela se dá nesse trânsito entre o quanto você fala de si, o quanto você fala do outro, mas está sempre nesse amálgama de, sim, falar de si mesmo e falar do outro, e falar com o outro, né? Então, e eu acho que, assim, a autoficção, falando um pouco até de teoria literária aqui, ela se dá na ambiguidade de um pacto de leitura, né? De ser justamente essa pessoa, não é? E no meu livro eu faço isso. No final eu desestabilizo essa ideia do autobiográfico quando eu digo, enfim, não vou dar exatamente um spoiler, mas tem lá uma assunção. Eu assumo que o livro é ficção no final, né? Mas também não é. E o tipo de detalhe que eu coloco no livro, o hino do Corinthians, o que meu pai comeu, o que a gente falou, tudo, tem um escancaramento ali que assim, é a minha intimidade ali, eu não nego isso em nenhum momento. É que eu sinto que os escritores... Já vou deixar você falar, tá, querido? Vai. É que eu sinto que... Primeiro que rolou um alívio grande quando o Ernesto ganhou o Nobel. Ufa, tá liberado de escrever de si mesmo, né? A gente tá liberado. E também todo o sucesso do Edouard Louis, então dá um certo alívio. Mas a gente tem essa preocupação o tempo todo. Tá narcisista ou tá literatura? Tá narcisista, né? E eu já tô com 45, eu entendi que tá narcisista e é literatura, tá tudo certo. E você é uma grande leitora do... Eu não sei falar, tá? Karlov Knausgaard. Você é uma grande leitora, né? Você entrevistou ele, então, e ele é narcisista assumido, né? Já vai, Christian, já vai. Então é isso, só uma coisa. Narcisismo. Então vai, narcisismo. Mas então, eu acho que por que bom, deixa eu elaborar melhor a resposta. É que está muito fresco, eu escrevi, vai sair amanhã esse texto. A Rachel Cusk fez um ensaio, um perfil da Annie Ernaux. Ela negou isso, né? A Rachel Cusk começou como uma muito autobiográfica e depois deu uma negada, né? Pelo contrário, eu acho que a trilogia dela, Esboço, em que ela é quase uma heterobiografia, né? É uma resposta às críticas que ela sofreu por ter escrito excessivamente em primeira pessoa sobre divórcio, sobre temas. Isso, assim, gente, uma mulher que escreve em primeira pessoa hoje já é um ato político. Exato. Sabe? Não, assim, a gente foi escrita por homens por séculos, a gente foi inventado por homens, a gente foi teorizada por homens.
O fato de uma mulher escrever em primeira pessoa, tem um livro, Melhor Não Contar, o livro da Tatiana Sanen-Levy, que acabou de ser lançado essa semana, que fala exatamente sobre isso. Melhor, como assim melhor não contar? Não, a gente vai contar. Está no título, mas eu vou contar. É um livro que tematiza isso. E o Carrer, a mulher processou, a Rachel Cusk, o ex-marido, processou. As pessoas não entendem que a história que aconteceu com o escritor é dele também. Sim, né? Sim. É isso. E o que a Rachel Cusk fala da Annie Ernaux é que não é o oposto do narcisismo. É quase um sacrifício, é uma autoviolação, é dar a vida para a literatura. Né? E quem disse que alguém que escreve em terceira pessoa... Gente, que escritor não é narcisista e vaidoso? É isso aí. Sabe? Não, todo escritor é. Então, escrever em primeira pessoa não é... Gente, eu não consigo inventar. E eu preciso escrever. Eu tenho esse dilema. Desculpa, eu vou escrever sobre mim. É isso aí. É isso aí. Vai, homem branco. Ao infinito e além. Vai lá, como diria Buzz Lightyear. Né? Não, a Noemi Jaffe tem uma diferença que eu acho muito, muito útil, né, para discutir isso, que é quando ela diz assim, olha, a literatura é sobre como, não é sobre o quê. Né? Então, se você coloca... E isso tem uma versão clínica. Né? Tem pessoas que falam da mãe, do pai, da pessoa perdida, anos a fio, e o luto não evolui, porque o luto também não é sobre o quê. É sobre o como. Como você está naquele trabalho de memória, naquele trabalho de partilha, naquele trabalho de reconstrução. Então, o narcisismo não depende de uma estratégia retórica ou construtiva, de uso primeiro, a primeira pessoa, falo de mim, eu não falo de mim. O que prevalece? Né? O que fala mais no livro? É o como? É o como está sendo dito? É o como vai, como vem, como a linguagem te prende? Ou o acontecimento, fato? Né? Que daí nós estamos no jornalismo, nós estamos num outro gênero de linguagem. Eu acho isso muito, muito interessante, porque, inclusive, torna mais difícil essa linha divisória. Né? Se é um livro que vale pelo como ou é um livro que vale pelo quê? Né? Eu vou ler uma pergunta que chegou aqui. Mandem perguntas. Ela está com um papelzinho na mão. Escrevam perguntas. Mas antes de abrir para as perguntas, eu queria falar do poder de uma frase na literatura. Né? Tanto o livro do Christian quanto o livro da Natália tem todas as frases mais fortes e lindas que eu li nos últimos meses. O que me faz lembrar de um livro da Annie Ernaux, que foi recentemente traduzido agora pela Fósforo, que chama Uma Mulher, que ela também escreve sobre a morte da mãe. E tem uma frase nesse livro que é uma angústia. A minha mãe é viva, mas tem questões de saúde, já está com uma idade avançada. E é uma angústia que eu tenho já há 15 anos e que não tinha nome. E como é bonito quando a literatura dá nome para uma angústia que a gente não sabe nem o nome que tem, né? E ela começa o livro, Uma Mulher, dizendo assim, aquela mulher ali deitada, com Alzheimer, nos últimos dias da vida dela, também é a mulher da minha infância. Puta que pariu, né? A literatura. Bom, vamos abrir aqui para a primeira pergunta. Apenas um comentário sobre as cinzas. Meu pai faleceu em novembro de 2023, um pai ausente. Fui buscar suas cinzas e eles entregam em uma sacola de papel. Peguei a sacola e pensei, estou carregando meu pai numa sacola, e é pesado. A sensação de carregá-lo na sacola é a pior que sinto até hoje. Obrigada pela exposição do tema, Débora. Querem? Bonito demais. Débora, eu só queria dizer que você é uma escritora, tá? É isso. As cinzas são temas de vários livros, né? Tem... Aqui na plateia está a Gabriela Guerre, que escreveu o maravilhoso Quarto Branco, que também fala da cinza. Ela que está com a mãozinha levantada. Recomendo muito, é lindo o livro dela. O livro dela está no meu livro, é um dos livros que formou o meu livro. Quando eu digo, tem uma amiga, eu li o livro de uma amiga e ela canta no leito de morte do pai. E, na verdade, não está nem no meu livro, está na minha vida, porque, de fato, quando meu pai estava morrendo e a gente estava no final, eu lembrei do livro da Gabi e falei, vamos cantar uma música. E a gente cantou o hino do Corinthians, gente. Isso tá no...
E foi um momento precioso mesmo. Assim. Afetos de felicidade que substituem uma dor, né? Exatamente. E que estão junto na dor. Acho que não é uma substituição. Acontece ao mesmo tempo. E o começo do livro da Gabriela, que de fato é muito lindo, fala dessa dor, ou desse símbolo que é carregado por mulheres dos antepassados, né? Da bisavó, da avó, da mãe. Ele começa assim. E falando também, gente... Gabi, tema Gabi. Do ladinho da Gabi está a Silvana Tavano, e tem o livro dela, Ressuscitar Mamutes, que também fala de luto, e também fala de futuro, e também fala de crise climática, e do abismo onde a gente está, e como o luto pessoal e o coletivo se encontram. Então, também recomendo muito esse livro da Silvana. As duas estão aqui na feira e estarão aí. Eu acho que as cinzas são uma imagem muito possante para confluir dois tipos de luto que tento discutir no livro, né? A ideia mais corrente sobre luto é que a gente, no fundo, tem que incorporar aquele que se foi, né? Diminuí-lo, né? Até que ele caiba no nosso coração e pese pouco, né? A sacola não seja tão pesada e tão... vamos dizer assim, que lugar isso está, né? Essa pessoa está, ela está na gente, né? A gente então incorpora essa pessoa e o Freud diz, e daí o eu se sente mais rico e mais alegre e mais pulsante, né? Mas eu gosto de contrapor essa imagem do luto com o luto ameríndio, né? O luto em que o trabalho é de decompor o outro, né? Envolve você incorporar o outro, mas é você também dissolver o próprio eu, né? Você deixar-se ir junto com aquele que você foi, né? É você abandonar aquele eu morrer que você tinha, né? Exatamente, morrer junto, né? Aquele eu que você era até aquele momento, ele tem que morrer, ele tem que ficar para trás e ir embora na sacola também, né? E isso, às vezes, é mais problemático da gente encarar, né? A gente gosta de incorporar, de adquirir, de dizer, está junto de mim, mas e quanto mais mim existir, menos as cinzas de todos nós se misturam, né? Tem mais perguntas? Eu lembrei do poema da Wisława Szymborska, da Olotúria, né? Não vou saber, eu preciso decorar esse poema, porque eu sou muito ruim de decorar poema e de decorar qualquer coisa. Mas ele é tão... Depois vocês procuram, acho que na internet vocês encontram, mas que ela fala... A Olotúria é o bicho que se refaz depois que é cortado, né? E tem um verso que ela fala algo assim, né? Morrer apenas o suficiente e conseguir se refazer da parte que sobrou. Acho que o luto é isso também. Muito bonito. Pergunta para ambos do Antônio. Como entender o luto como forma de combustível para a luta coletiva? Ao andar pela Barra Funda e ver tanta miséria, sinto um profundo luto, difuso e generalizado. Só tem escritor na plateia hoje, né? Ainda bem. Então, esse é o modelo do luto infinito, né? A primeira vez que se usa essa expressão é um historiador que está investigando uma batalha que acontece na Guerra da Secessão Americana e, assim, uma cidade de 20 mil pessoas, sobram 15. E ele diz, essas 15 pessoas, como que elas vão reconstituir, lembrar, fazer os ritos dos 20 mil outros que se foram? Ou seja, há condições em que a capacidade da gente de fazer o luto, que é um processo genérico de simbolização, não é só uma coisa que acontece quando tem a perda de uma pessoa, mas que envolve o encadeamento de todas as perdas que a gente tem ao longo da vida e que nos definem, né? A gente é a escola que ficou para trás, os namoros que não deram certo, tudo que se perdeu faz com que a gente seja o que a gente é nesse momento, né? Bom, há situações em que, aí sim, o fato político ele depende de um ato, né, não de uma impotência, em que você admite que esse infinito ultrapassa a tua capacidade de contar, né? Morreram tantos, morreram sem nome, morreram sem corpos, morreram sem
por exemplo, como a gente tem na Argentina, está aqui a Patrícia Rousseau, né? 30 mil desaparecidos. E apagamentos históricos. O que você também, faz né? com 30 mil desaparecidos? Né? Não tem o corpo, foi jogado dentro do Rio da Prata. E aí? Como é que você faz com o luto? Não é só daquela pessoa, daquilo que vai ficar para os netos, bisnetos, você escreve no muro. Como tem na sinagoga de Praga, né? o nome daqueles que foram assim, nos campos de concentração. Isso torna aquele espaço um espaço político, um espaço que representa aqueles que não foram contados. O Brasil, nessa matéria, está em penúltimo lugar. Exatamente. E aí o meu companheiro é historiador e eu pego emprestado uma fala dele para os alunos, e que acho que faz sentido tanto individual quanto coletivamente, que tudo que a gente não elabora, inclusive todos os lutos que a gente não elabora, eles voltam depois. E a gente, no Brasil, tem muito. Isso ainda vai voltar. Muito do que a gente está vendo politicamente é resultado de não elaboração de coisas do passado. Né? E volta como violência. Exatamente. E volta como um desejo que você não entende. Por que tanta vontade com morte? Bom, porque tem contas a ajustar na Receita Federal. Né? Exato. Lá. Não lidar com a ditadura voltou com o fascismo. Né? Pergunta para os dois. O luto, para mim, é também dar testemunha de afeto. O luto por um amigo, muitos anos distante, traz de volta todo o afeto que se sentiu e se sente por aquela pessoa. Mas, e o luto ambíguo? Aquele luto que se apresenta na morte de um irmão, de um pai, etc., que não faz de nós testemunhas de afeto. Como trabalhar isso? Pergunta da Marisa. Sabe que algumas pessoas vieram me falar, né, lendo... Acho que não sei se acontece com você também, Christian, de muita gente dividir experiências individuais, de histórias pessoais de luto. E algumas pessoas falaram, lendo seu livro e vendo o quanto você amava seu pai, o quanto seu pai era um cara legal, eu percebi que o meu luto também é o luto de não ter tido o pai que eu gostaria de ter. Mas acho que isso é um luto a ser feito como outros, né? E acho que até em relações, às vezes tem várias coisas assim, talvez até a figura do meu pai esteja um pouco idealizada no livro, assim. Ele não era, meu pai brigava, não coloquei. A da minha mãe no livro sobre ela vai estar um pouco muito menos idealizada. Eu tenho até pensado nisso, né? No papel da minha mãe, no meu papel como mãe, no meu papel como mulher, enfim, tenho pensado nessas coisas todas. Mas sim, acho que é o luto da pessoa, da idealização, assim como do filho, o filho que nasce. Né? É isso que eu ia falar, tem luto de coisa boa. Quando minha filha nasceu, que foi o momento mais feliz da minha vida, eu tive que fazer um luto por uma vida toda que eu tive antes de ser mãe. Tem luto bom, né? É isso. Ou mais ou menos bom. Porque é sempre diferente, né, do que você queria. Nunca, é muito raro, quase impossível que seja exatamente o que você imaginou. E, enfim, aí às vezes o luto é de pessoas vivas. Mas tem, né, Natália lida com isso também, acho que todo dia. Tem aquela parte que é clinicamente mais difícil de fazer, que são os sentimentos hostis por aqueles que se foram. São mamãe ficou linda depois que morreu. E às vezes que ela te deu aquela chinelada, o que você faz? Injusta, né? O que você faz com os ressentimentos, com as coisas injustas que aconteceram dentro daquela relação? Esse é o ponto mais difícil de você, porque isso precisa vir também, senão o luto não acaba. Senão o luto que você faz é de uma pessoa parcial, de um anjo que você criou. É igual término de namoro, o cara é um santo. Exatamente, virou né? Um santo. Né? Dificuldade para separar. Muitas depressões vêm por aí, muitas dificuldades, né? De lutos infinitos, aí no sentido mais patológico do termo, tem que ver com isso. Né? Tem que ver, por exemplo, uma situação como suicídio. Né? Ela gera uma complexidade de elaboração de luto que, muitas vezes, acaba terminando numa espécie de carta que a gente passa adiante. E acho que tem luto com culpa, eu não me despedi, isso deve ser a dor triplicada, né?
Eu acho que algo de culpa e algo da sensação de faltou é da morte. Sempre vai ter alguma coisa. É justamente isso, é não dar mais. A morte, estar diante da morte é estar de... Não foi, porque nunca... Porque a gente... Isso dá esse recado que o Christian falou. Que foi quando eu vi isso. Quando é que eu vi isso? Quando eu vi que eu sou insuficiente e que eu não vou conseguir fazer, no tempo da minha vida, tudo que eu quero. Eu não vou conseguir nem ler todos os livros que eu quero. E eu enxerguei isso quando, chegando do enterro do meu pai, eu fui para o quarto dele e estava lá a pilha de próximos livros dele. Ele não ia mais ler. Tinha livro dentro da sacola. Aí foi aí que eu vi. Eu também não vou ler todos os livros que eu quero. Eu também não vou fazer tudo que eu quero. Então, é o que o Christian tinha falado. Estar diante da morte é estar diante da vida. É estar diante de como você vai levar a sua vida. Eu até esqueci qual que era a pergunta. Vamos para a próxima? Eu acho que isso toca num mito, um mito neurótico, de que se eu tivesse tido um pouquinho mais de tempo, eu teria dito todo o amor que eu sentia por aquela pessoa. E eu não tive esse tempo, então eu não disse, então isso me cria uma espécie de dívida. Né? Isso é um grande ensinamento sobre o que é o amor, né? Que ele não é feito para caber todo na linguagem. É como no sonho, em que eu estou lá com a minha avó, abraçado, e vem o meu avô e diz, escuta, chega, não vai ser pela continuação infinita desse abraço que essa perda vai ser recomposta, mas pela admissão de que o amor é não todo dito, né? Gente, é muito bom fazer isso com o Cris. Muito bom. Olha, tem mais 2 perguntas aqui, mas não vai dar tempo. Vocês... Pega o Christian e a Natália aí andando. Eu quero fazer a pergunta, porque eles são super acessíveis. Eu quero dizer que essa é a mesa mais bonita que eu já participei. E parabéns. Eu quero dizer que foi a mesa com melhor mediação que eu já participei. E é muito bom estar com o Christian. Eles vão autografar agora nas 2 pontos. Queria convidar todos vocês para a assinatura do meu livro sobre o luto e do meu livro sobre ciência, pouca bobagem, que saiu pela Ubum. Como que eu faço 2 pontos? É para lá, Flávio? Deve ser. Aqui atrás, Onde? ali. Atrás. Lá. Eita. É uma delícia, eu sempre aprendo. A gente...